Boas-vindas a Ford College. É muito bom ter a companhia de todo mundo para mais um guia detalhado por aqui. Hoje, a gente vai dar aquele próximo passo crucial na nossa trilha de Solana Development Tools. Logo na sequência do nosso papo sobre testes locais, o nosso foco agora é o verdadeiro painel de controle dessa nossa máquina Web3, a interface de linha de comando da Solana, o famoso Solana CLI. Para desmontar esse motor do jeito certo, o nosso plano de engenharia de hoje é bem direto. A gente vai passar pela ponte do desenvolvimento, depois dissecar a estrutura de comandos, colocar os comandos essenciais na prática, entender o controle de endpoints e, claro, definir os nossos próximos passos. Uma jornada bem metódica, super estruturada e, garanto para vocês, bem divertida. Bora lá? Seção 1. A ponte do desenvolvimento. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. A gente acabou de sair daquela etapa focada em rodar os nós locais, né? Agora, a mudança de marcha rola justamente no momento em que a gente passa a interagir com esses nós, colocando a mão na massa de verdade. Sabe, muitas vezes a linha de comando é vista como aquela tela preta assustadora, super enigmática, mas, na real, o Solana CLI atua como o nosso mensageiro principal. É literalmente um rádio bidirecional entre o seu código local e os clusters da rede Solana. É a nossa ferramenta de diagnóstico definitiva. Sem ela, tentar implantar um contrato inteligente seria basicamente como pilotar um avião de olhos vendados. E o que a gente quer aqui é visibilidade total de cada transação, cada conta e cada saldo durante o nosso desenvolvimento local. Seção 2. A estrutura de comandos. E para entender essa ferramenta de verdade, a gente precisa abrir a caixa e olhar as peças, exatamente como um mecânico dissecaria um motor para ver como as engrenagens se conectam e geram resultados. A anatomia de um comando no Solana CLI segue um padrão hierárquico bem brilhante, muito parecido com o estilo Unix. O fluxo é super simples. Primeiro a gente tem o binário de nível superior, que é sempre a palavra Solana. Daí a gente conecta isso a uma ação específica, que é o comando primário, tipo buscar uma conta ou checar um saldo. E por fim a gente faz o ajuste fino usando as chamadas flags. Essas flags seguem aquela convenção clássica do sistema POSIX, sabe? Frequentemente usando dois hífens para parâmetros longos, como configurar uma URL específica. Ter essa estrutura previsível facilita demais na hora de deduzir ou descobrir comandos novos. Agora, um detalhe que é sensacional é lembrar que ninguém, absolutamente ninguém, precisa memorizar o manual de instruções inteiro da máquina. O sistema de ajuda integrado está sempre ali à disposição. Rodar um Solana Help antes de acionar qualquer maquinário desconhecido vai revelar todos os subcomandos e flags que ele aceita. É aquele passo essencial, sabe? Aquele que previne erros super bobos e garante que nosso fluxo de trabalho continue seguro e rodando liso. Seção 3. Comandos essenciais na prática. Chegou a hora de pegar o nosso cinto de utilidades e sair um pouco da teoria. Vamos dar um giro bem rápido pelas operações do dia a dia que vão fazer parte de quase toda a sessão de programação. Nossa primeira anotação nessa planta de engenharia é o comando Solana config_get. Ele simplesmente imprime as configurações persistentes que estão salvas no momento. Olha só, se o ambiente começar a agir de forma meio estranha ou se os testes falharem do nada, esse é literalmente o primeiríssimo comando que você deve rodar. Ele te mostra na hora qual é o URL padrão, qual é o arquivo de chaves e os níveis de compromisso atuais. Isso ajuda demais a detectar qualquer sobrescrita inesperada no ambiente. Na sequência, o Solana Balance. Ele é simples e direto ao ponto. Consulta o nó RPC em busca do saldo de uma chave pública e te devolve um valor super amigável em Sol. E aqui vai um detalhe engraçado, mas muito real. Se esse comando falhar, o CLI vai cuspir um erro. Mas antes de entrar em pânico achando que todos os fundos desapareceram magicamente, lembra de checar a conexão de rede ou a URL do RPC. Na maioria esmagadora das vezes, é só um cabo desconectado na nossa rede virtual. E para garantir que todas as engrenagens estejam rodando na mesma sintonia, a gente usa o Solana Cluster Version. Ele retorna rapidinho a versão e os metadados do nó que está conectado. É uma ferramentazinha de diagnóstico perfeita para confirmar compatibilidade entre aquele validador local que está rodando na sua máquina e a versão da própria interface de linha de comando. Também temos o Solana Ping. Pensa nele como o equivalente digital a bater na porta de uma casa para ver se tem alguém lá dentro, só que usando requisições em vez de batidas físicas. Ele envia pequenas sondas para o endpoint para medir a latência e confirmar se o nó não só está acordado, mas também se está respondendo a tempo. Se os seus testes locais começarem a ficar lentos demais, o ping ajuda muito a separar o que é só um probleminha de rede do que é um erro real na lógica do seu código. Seção 4. O controle de endpoints. Então, o ponto crucial aqui é exatamente o controle dessa fiação, porque cá entre nós, de nada adianta ter os comandos perfeitos se a máquina estiver conectada no servidor errado, certo?
E isso ilustra de um jeito muito bacana como o CLI lida com as conexões. Basicamente, a gente tem caminhos de circuitos alternativos. De um lado, a gente tem a configuração persistente usando o config.set. Isso muda o estado padrão direto no arquivo config.iml, o que é perfeito para quando a gente quer que a sessão inteira rode em um cluster específico. Do outro lado, a gente tem a sobrescrita por comando usando a flag bash URL. Isso é só um desvio temporário, super rápido para executar um único comando sem bagunçar as configurações permanentes. E esses circuitos podem nos levar para 3 destinos principais. O validador local, que roda no localhost, é o nosso laboratório super seguro para testes rápidos. A DevNet já é a nossa área de testes de integração, que é pública e usa tokens sem valor real. E por fim, a Mainnet Beta. Gente, testar scripts de desenvolvimento sem querer na mainnet é o equivalente na engenharia de software a testar fogos de artifício dentro da sala de casa. É super perigoso, gasta dinheiro de verdade e com certeza tem que ser evitado a todo custo nas fases iniciais. Exatamente por isso, a nossa regra de ouro absoluta é: sempre verifique o endpoint RPC antes de executar qualquer teste ou script. Apontar para o lugar errado é, sem sombra de dúvidas, a causa número 1 de horas e horas de depuração jogadas no lixo e de sustos que ninguém precisa passar. Uma verificaçãozinha rápida antes de rodar qualquer script automatizado literalmente salva o seu dia. Seção 5. Próximos passos no CLI. Agora que a gente entendeu todas as peças isoladas, vamos seguir em frente e ver como isso constrói a base para o nosso trabalho daqui para frente. Dando uma recapitulada rápida na nossa montagem de hoje, a gente aprendeu que existe uma hierarquia de comandos super clara e lógica. Vimos que usar o Solana Help para descobrir coisas novas e o config.get para checar o ambiente são passos indispensáveis. Entendemos como fazer desvios temporários usando a flag "-u". E o mais importante de tudo, a gente firmou aquele princípio de sempre fazer um diagnóstico do endpoint antes de sair testando qualquer coisa. Nossa ponte de comunicação está montada e sólida e o painel de controle está funcionando perfeitamente. Mas isso deixa a gente com uma pergunta mecânica bem intrigante. Agora que a gente sabe operar essa máquina gigante, onde é que a gente guarda as chaves que dão a permissão para ligar tudo isso e assinar as nossas transações? E esse é exatamente o gancho perfeito para o nosso próximo assunto, que vai ser sobre o gerenciamento de carteiras no CLI. Para continuar avançando nessa trilha de desenvolvimento e mergulhar em muito mais conteúdos essenciais sobre a Web3, não deixem de acessar o site Forge College. Este guia foi trazido a todos pela Forge College. Continuem praticando, inspecionando cada engrenagem aí no ambiente local e a gente se vê na próxima.